na vida pública, por que optou pela vida pública? O senhor é uma pessoa de vários conhecimentos e talentos e de repente a vida pública lhe atrai, o senhor gosta de política. Como é que começou tudo isso? Estamos ouvindo, obrigado. Ô Braz, obrigado aí. Então, eu hoje com meus 46 anos de idade, eu ingressei na vida pública no ano de 2000. Eu formei em 99 como bacharel em Direito e formei em Belo Horizonte e fui lá para o Mato Grosso tentar minha vida profissional por lá. Chegando lá, conheci uma cidade interessante para trabalhar e vim para Minas Gerais para mim fazer meu exame da ordem, justamente no ano de 2000, quando nós tínhamos eleição naquela época. Eles me convidaram, eu voltei para São Gonçalo, enfim, me convidaram para ser candidato a vereador e eu me candidatei naquele ano. Tive a grata satisfação de ser eleito, na época eram 11 vereadores de São Gonçalo, eu fiquei em terceiro lugar. Logo no ano de 2021, após tomar posse, com 24 anos de idade, fui o presidente da Câmara, eleito presidente da Câmara. Foram 4 anos de muita luta, mas eu falo para você que tivemos muita dificuldade como vereador. No ano de 2004, surgiu a oportunidade de me candidatar a prefeito. O grupo me convidou, eu aceitei um desafio, falo para você que foi totalmente um desafio em 2004 de ser candidato e disputamos as eleições difíceis, conturbadas, mas fomos eleitos prefeitos em 2004, tomamos posse em 2005, aí começou, depois de 4 anos de vereador, veio o primeiro mandato de prefeito de 2005 a 2008. Pegamos uma fase diferente no nosso Brasil, todo mundo lembra, o Brasil estava passando por um novo momento e tudo. Pegamos uma cidade totalmente desacreditada e trabalhamos muito, graças a Deus. Só para vocês terem uma ideia, eu fui eleito em 2004 com 214 votos de frente. Em 2008 disputamos a reeleição, fui eleito com 2.082 votos de frente, quase 86% dos votos. Que mudança, hein? E aí fui para o meu segundo mandato como prefeito. Encerramos o mandato, conseguimos fazer o sucessor em 2012. Foram 8 anos que eu falo, Braz, de coração, para todos os ouvintes aí da Rádio 98, todo mundo que nos ouve. E é gratificante a gente poder contribuir um pouco com o bem do município, procurando sempre fazer o bem para as pessoas. E na época eu era muito novo, eu fui eleito com 29 anos, 28, 29. Olha só. Eu logo fui com 30 anos, então um pouco menino, um pouco imaturo. Mas a vida nos ensina, a vida vai nos aprendendo. E nós fomos buscando Belo Horizonte, Brasília, apoio com os deputados federais, com deputados estaduais, com o governo do estado, com o governo federal. Muitas ações positivas nesses 8 anos de mandato. E aí veio 2012, conseguimos fazer a sucessão. Fui para Brasília, fiquei em Brasília 1 ano no Ministério da Agricultura. Na época o Antônio Andrade assumiu o Ministério da Agricultura no governo da presidente Dilma. Fiquei com ele lá 1 ano, depois nós voltamos para Minas, para Belo Horizonte. Veio a eleição de 2014, Eleição 2014. Na época, nós acompanhamos o governo Pimentel. Na época, o Antônio foi eleito vice-governador, me levou para o estado com ele. Fui para a Emater, fiquei na Emater 1 ano e meio. E aí veio o ano de 2016, Braz e ouvintes da 98. Eu falo que a gente tem um pouco de vaidade na vida, todo homem, todo ser humano tem um pouco de vaidade. Eu acho que a minha vaidade esteve em 2016, quando a gente talvez conversou pouco, escutou poucos, e resolvi me candidatar a prefeito. Achei que eu era imbatível, que eu não perdi a eleição, e me candidatei. E perdi a eleição, e perdi bem, sabe, ô Braz? Foram 72 votos de diferença, mais 36 a gente teria ganhado, mas perdi para uma pessoa boa, uma pessoa séria, honesta, trabalhadora, que fez muito bem para São Gonçalo, de 2017 até 2020. E aí eu voltei para Belo Horizonte, fui trabalhar no gabinete do deputado Inácio Franco, fiquei lá 4 anos na Assembleia. Quando veio o ano de 2020, eu falei assim, não disputo mais eleição. Pronto, acho que eu já fiz a minha contribuição em São Gonçalo, já dei o que eu podia dar, eu vou tentar outras áreas. Mas a vida pública é essa, a gente gosta de política, eu gosto de política, a política falar que a gente é 100% correto, não, a política faz o bem, quando a gente trabalha pensando no bem comum, no bem coletivo. Verdade. Braz? Eu acho que é gratificante. Quando hoje, por exemplo, eu soltei um vídeo aí nas redes sociais, nós implantamos aqui agora, aqui no programa Brasil Sorridente. Eu vi, rapaz, que bacana. Prótese dentária, e me marcou uma vez, Braz, só rapidinho para vocês. Claro. Eu estava no gabinete, logo no meu primeiro mandato, não me lembro o ano certo, chega uma senhora muito humilde, muito simples, foi conversar comigo, ela sentou na minha frente, eu vi que ela não conversava, cabeça baixa, eu falei, gente, eu tenho que abrir, tenho que conversar com ela. Eu saí da minha mesa, sentei do lado dela, por educação, coloquei a mão no joelho dela e falei assim, não vou falar o nome dela, vocês me desculpem, o que foi?
Aí ela olhou para mim assim, tudo muito tímida, conversou, relatou o problema dela, o que ela precisava da gente. E ela falou que o sonho dela era ter uma dentadura. Isso, não sei, 2005, 2006. O sonho dela era ter uma dentadura. Aquilo mexeu comigo. Eu não sei na época quanto custava. Hoje uma prótese dentária custa aí em torno de 600, 800 reais dentro desse programa, as duas, né? A superior e inferior. E eu falei, eu vou te dar essa dentadura de presente. E aí, Brás, dei, não sei quanto, passou. Um dia eu tô andando na rua aqui em São Gonçalo e tudo, eu vejo ela vindo de longe. Ela já veio assim, diferente, sorridente, tal. Chegou perto de mim, me deu um abraço, aquela coisa totalmente simpática comigo. E eu não reparei, eu não prestei atenção. Ela falou assim, Fabiano, você não tá vendo que eu tô feliz? Eu falei, tô, e graças a Deus, a senhora tá feliz, a senhora tá bem. Você lembra aquele dia que eu fui lá no seu gabinete, nós conversamos? Eu falei, lembro muito bem, não lembrava. Lembra mais ou menos. Aí você lembra, olha pra mim, olha o meu sorriso. Eu olhei pro sorriso dela, um sorriso bonito e tal. Ela falou assim, lembra aquela dentadura que você me deu? Olha pra você ver, eu mudei minha autoestima, eu mudei minha vontade de viver, um simples gesto. Isso marca a gente. Então hoje eu soltei um vídeo aí, onde mais quase 100 pessoas em São Gonçalo nós já conseguimos atender. Eu acho que isso que nos move na área pública, né? Sempre tá trabalhando, tá buscando, né? Não é fácil, é desgastante, principalmente nesse mundo que a gente vive das redes sociais, onde a gente é bombardeado positivamente ou negativamente toda hora, mas é gratificante. E aí estamos aí hoje no meu 3º mandato e agradeço muito a Deus, agradeço mesmo por Deus me dar essa oportunidade. Eu sou católico, eu rezo todos os dias, eu peço a Deus, se eu posso fazer algo em nome do Senhor, em nome do meu Pai aqui na terra, que o Senhor me use para fazer o bem dos outros. Eu acho que a gente tem que sempre trabalhar e pensar nesse sentido. Amém. Interessante, ô Fabiano, porque esse posicionamento, a forma como você fala, te tornou uma pessoa que está no município de uma área que é muito importante e ao mesmo tempo muito respeitado entre municípios que, mesmo que por vezes, até às vezes com PIB maior, com outras referências, mas você conseguiu marcar ali um espaço muito grande de São Gonçalo na nossa região, e isso tem muito a ver com a sua atitude. E eu acredito que isso também compra amizades e compra alguns desafetos, porque você compra brigas, coisa que eu cobro aqui em Patos. Eu era vereador, a gente já se conhecia. Muito. Na verdade, nos conhecemos antes do meu primeiro mandato, conhecemos antes. Você professor lá no Colégio Nossa Senhora das Graças. Exatamente. Referência na Igreja dos Capuchinhos. Então a gente se conheceu antes. E uma coisa que a política ensina é que você pode ficar ali na mediocridade de tentar simplesmente garantir a próxima eleição, ou você vai criar uma situação onde você entra em causas maiores que não são só suas, causas que são mais do que de um bairro, é de uma cidade, é de uma região. E você sempre se posicionou, mesmo que fosse de forma controversa, mas o Fabiano sempre tinha ali a sua opinião. E agora você trouxe algo que casa muito com algo que eu penso também. Porque desde o início, quando começou essa ideia de pegar a BR-365 e fazer uma pseudo duplicação, que na verdade não duplica, porque se a gente for pensar o tamanho da BR, e você vai ter só de Uberlândia até ali onde é a usina, e depois as outras partes são basicamente área de escape. E quem pegar, eu chamei isso num comentário meu, tá gravado, quem pegar essa mina de ouro, ele pega a mina de ouro, mas não tem tempo para oferecer a contrapartida. E aí uma pessoa brincou e eu concordei, falei, rapaz, isso é igual pagar com cheque pré-datado e já pegar o troco, porque é uma vantagem muito grande para quem pegar um negócio desse tamanho. E isso gerou, obviamente, não em todos, é o que também a gente vai falar, né? Você vai falar dentro aí da sua vontade, pessoas que se manifestaram. Inclusive a gente teve uma audiência pública em Patrocínio, o prefeito de Aeromar inclusive entrou na justiça, outros estão se manifestando, a deputada Grace, e aí a gente começa a perceber que o pessoal talvez esteja vendendo uma certa facilidade, os pontos de pedágio. Patos de Minas particularmente nem entra nesse projeto, mas nos afeta, porque quando a gente for passar por lá, a gente corre o risco de pagar um pedágio de uma estrada que vai estar exatamente como está hoje,
né? O que você sabe dessa história que poderia nos ajudar aqui os ouvintes? Lembrando que aquelas pessoas que quiserem participar conosco, 34 38 18 17 98, né? Pode fazer seu questionamento aí pro prefeito Fabiano, mas fala um pouco como é que você ficou inserido nessa história e quando você viu esse todo, como é que você se sentiu enquanto a nossa região falou, opa, parece que o negócio não é tão bom como estão tentando vender pra gente. Ô Brás, a gente, né, São Gonçalo do Abaeté, a gente vive ligado a Patos de Minas, a nossa saúde é Patos, a nossa educação, segurança pública, a gente depende muito da saúde regional de Uberlândia, de Uberaba, enfim, hoje, por exemplo, eu conversei com o pessoal do Hospital Elengote, lá de Uberaba, nós temos grandes casos, problema de câncer aqui, que nós dependemos de lá, o nosso pessoal vai para Barretos, utiliza 365, enfim. No último dia 3 de fevereiro agora, a gente estava em Brasília, nós fomos participar da posse do senador Alexandre Silveira, né, tomou posse lá na vaga do senador Anastasia, e lá no gabinete da deputada federal Grace Elias estava presente eu, o Didi de Lagoa Formosa, o Adílio de Guimarães, o Aguinaldo de Cruzeiro da Fortaleza, e tinha um prefeito ali do Norte de Minas, eu não me lembro certo. E lá a deputada mostrou pra gente esse programa de concessões das rodovias de Minas Gerais. E perguntou, vocês estão por dentro disso? Eu falei, eu manifestei, deputado, eu não sei, eu não conheço nada, eu já vi falar muito pouco, mas não sei nada. E ela foi abrindo o programa, foi lendo ele pra gente, ó, vai ter um leilão agora, já está marcado um leilão, já está publicado, dia 18 de março, e o programa fala o quê? Entre quase 600 quilômetros do nosso lote aqui do Triângulo Mineiro, tem esse trecho que liga Uberlândia a Patrocínio, onde todo mundo já tem visto aí nessas últimas semanas, onde apenas 10 até 11 quilômetros podem ser duplicados, serão duplicados, enfim, e nós assustamos muito. A hora que ela mostrou lá para a gente, deputado, isso não pode, pelo amor de Deus, eu acho que nós temos que discutir isso melhor. A gente vive concessões, nós temos a concessão da BR-040, nós temos a concessão da 262, foram concessões feitas em governos anteriores, e infelizmente foram concessões que não deram certo. Está lá cobrando pedágio, poucas melhorias de duplicação. Porque quando eu entendo, por exemplo, quando eu li esse programa do governo do estado, eu estou com ele impresso nas minhas mãos, estou com uma ação civil pública aqui, movida pelo Ministério Público Federal, estava dando uma lida aqui, são 62 páginas nesse processo que está tramitando a segunda vara civil lá de Uberlândia. Quando a gente vê a questão de concessão, a história da BR-040, a história da BR-262, o governo federal abre mão, o governo do estado abre mão até então de algo que seria dele, responsabilidade do estado, e passa para a iniciativa privada. Nós queremos benfeitorias, nós queremos melhorias. E lá a deputada nos mostrou desses 10, 11 quilômetros que seriam duplicados, parece que são 9 trechos, trevos que serão feitos, alguns quilômetros de terceira faixa e acostamento. E o que nos estranhou muito é o quê? A partir do momento que fizer o leilão, dia 18 ocorre o leilão, pronto, finalizou, assina o contrato com a concessionária. A partir do 16º ano de concessão, após 9 a 1 ano de concessão feita, já começa a construir, né? Assinou o contrato, começa a construir as praças, serão 2 praças de pedágio, o pedágio que pode chegar de 12 a 13 reais pelos cálculos que algumas pessoas, eu não sou técnico, não sei fazer esses cálculos, e só a partir do 16º ano de concessão é que vem a questão do possível duplicação. E todo mundo sabe, o Brás, eu estava lendo hoje aqui, antes de começar... No 15º ano a empresa quebra, você sabe, né? Então, e aí? Aí vem, a empresa entrega a concessão, a praça de pedágio funcionando. Ô Brás, nós temos estudos, eu estava dando uma lida aqui, a gente estuda, a gente passa nessa BR-365, é impressionante o volume de carros que passa por essa BR. Hoje, se você pensar, a BR-365 está colocada aqui, inclusive na ação civil pública, que o próprio Ministério Público está propondo, ela faz parte do Inter, né, que é aquela questão a BR-365 faz parte do Inter, Rede de Integração Nacional. Hoje nós temos em Minas Gerais o Rio São Francisco, que é o Rio da Integração Nacional, que liga Minas Gerais a 5 estados até ele desaguar no mar. E a BR-365 faz parte dessa Rede de Integração Nacional. E tem uma lei federal que proíbe, que veda a concessão dessas rodovias. Isso nos deixou mais estranho ainda. Como que o governo federal, em dezembro do ano passado, a toque de caixa, passa a concessão desse trecho para o governo do estado, que liga Patrocínio, que liga Uberlândia a Patrocínio, e o governo do estado abre esse processo. E, estranhamente também, o Brás, quando mexe com dinheiro público, quando mexe com vidas humanas, quando mexe com a população toda, essa população do nosso Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, do Noroeste inteiro, que vai mexer com a BR-365, nós temos que ter audiências públicas, nós temos que discutir. O Brás, a audiência aconteceu no dia 21 de julho de 2021, de forma virtual.
Apenas o prefeito de Monte Carmelo, o Paulo, fez presente lá em Uberlândia, ele estava presente, ele falou que devia ter mais ou menos umas 10 a 12 pessoas na sala, e na rede de computadores, pelo que ele falou pra gente, se tivesse 10 pessoas linkadas, eram muito. Então imagina. E o povo amedrontadíssimo com Covid quando a gente pensa essa data que você está falando, né? A gente estava no pico do Covid, pessoas e mais pessoas perdendo a vida, a gente lutando, a gente preocupado em diminuir a disseminação desse vírus. O governo do estado vem e faz essas audiências públicas de forma virtual, não dá chance para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente dialogar, para a gente debater a melhor proposta. Todo mundo sabe a importância da BR-365. Nós queremos sim uma rodovia duplicada, uma rodovia privatizada, mas que dê condições para a gente. Então isso nos estranhou muito. Nós fomos para a posse do Alexandre Silveira, lá no Senado, depois participamos de um evento. No outro dia retornamos no gabinete da Gleice, deputada, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós vamos ter que comprar uma briga. Ela tentou no mesmo dia falar com o secretário Marcato, Francisco, que é o secretário da CEINFRA do estado, não conseguiu, ligou por Igoreto, o Igoreto não atendeu, ela passou uma mensagem no WhatsApp, ele retornou mais tarde pelo WhatsApp, falou: secretário, nós precisamos discutir sobre esse leilão, nós não somos contra a privatização em momento algum, nós só queremos discutir melhor esse projeto, vamos ter um prazo maior, vamos abrir novamente os debates e tudo. Pronto, a conversa caminhou e fizemos essa audiência no último dia 4 agora de março lá em Patrocínio. E se a gente pensar, Brás, eu falei lá na minha fala lá em Patrocínio, hoje, nós que frequentamos muito hoje, Varjão de Minas, São Gonçalo, eu não vou dizer nem tanto, que nós estamos a 10 quilômetros da 365, agora Varjão de Minas, Luislândia do Oeste, Patos de Minas, Patrocínio, aí você vê aquelas cidades próximas. Olha o movimento que essas cidades têm pelo movimento da BR-365, o tráfego de veículos, os caminhões que passam, os viajantes que passam, o movimento que tem essa rodovia. Então a gente tem que ficar muito atento. Aí nós começamos esse debate, tem essa ação, nós ingressamos junto com o Ministério Público Federal nessa ação que foi proposta. O Deiró, prefeito de Patrocínio, ajuizou uma ação própria de Patrocínio, suspendendo, pedindo também a suspensão desse leilão para que a gente possa discutir. Nós vamos tentar. Dia 18 tá aí, semana que vem já o prazo já tá? Mas eu estou com a esperança, sim, que talvez o governo do estado se sensibilize sim e suspenda esse leilão para que a gente possa discutir. Agora, Brás, rapidinho, para depois a gente tocar mais nesse assunto, desse trecho do Triângulo Mineiro, que vai ser esse trecho 1, lote 1 do Triângulo Mineiro que vai ser leiloado, a gente não pode afirmar, a gente não sabe que tratativas foram essas, mas só é interessante para as concessionárias, para esse grupo de empresários, a gente não sabe quais exatamente são as que vão pegar se esse trecho da 365 tiver. Se esse trecho da 365 tiver fora, não é interessante a concessão. Não é interessante. Então a gente está sabendo que tem algo, sabe? Tem uma zona cinzenta aí, né? Porque quando isso apareceu. Sabe? É um ano de eleição, é um ano conturbado. Isso, ano de eleição. E a gente sabe o que acontece. E a impressão que se dá, né? Pelo menos eu não estou tão dentro dessa questão do governo do estado, mas é o seguinte: você protela algo que poderia ter sido feito há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e de repente joga uma urgência no momento que não é o ideal, mas justamente também no momento aonde muito daqueles que são da área pública e política, eles não querem justamente entrar em certos debates, em certos dissabores, justamente porque é um ano eleitoral. E o atual governador, também disse isso na minha fala mais de uma vez, ele tem uma preferência em termos de pesquisa e ele, obviamente, em relação à região, vários que estão hoje prefeitos e outros que estão vereadores, eles sequer têm coragem de tocar no assunto. Porque isso é uma forma onde você percebe claramente que mesmo muitos que não concordam, né, tanto é que tanto o Deiró quanto o Fabiano, vocês são uma voz dissonante, na verdade, em relação ao profundo silêncio obsequioso que tomou conta de muitos dos nossos prefeitos e vereadores da região. E aí só isso também já me deixa um tanto quanto angustiado, porque o pessoal não está nem manifestando nem para que sim, nem para que não. Está ali em cima da coivara aguardando o que é que vai estar acontecendo. E isso para mim é reflexivo, isso para mim é simbólico. Alguma coisa aí está acontecendo. Por que desse silêncio todo? O que está acontecendo? A quem interessa? Ô Brás, vamos pegar para você ver.
fez a concessão, ocorreu o leilão dia 18, vai ser na Bolsa de Valores lá de São Paulo, leilou, a gente não sabe qual que é o valor, até fala em torno de 4 bilhões de investimento nesse trecho da 365, a gente não sabe qual que é o valor financeiro que vai entrar nos cofres públicos do Estado. Mas me preocupa muito por ser ano eleitoral, eu até sou taxado aqui na região como líder da oposição, eu não sou oposição, eu acho que eu já fui prefeito durante 8 anos, fiquei 8 anos fora. Essa vida pública, ela é muito... Um dia você está em cima, um dia você está embaixo, um dia você tem mandato, outro dia você... O negócio é dinâmico, né? É dinâmico, então, só que nós temos que lutar. Você falava no início da nossa conversa aqui, Brasil, você lembra quando a 365 estava no estado de calamidade pública, que você de Patos de Minas a São Gonçalo, que são 100 quilômetros, a gente gastava 2-3 horas. Era Roburaco, eu lembro do próprio Dom João, que era bispo na época, ele falou assim, passei na Roburaco, perdi tantos pneus, quebrei roda, era nesse nível. Loucura. Eu, prefeito de São Gonçalo à época, eu brigava, eu ia naquele DENIT e tal. Um dia eu de coração, desculpa as palavras, falei, gente, chega, cansei. Reuni uma turma aqui em São Gonçalo, tinha 11 aqui do município, rumamos aqui mais ou menos umas 20 pessoas, passei lá no Vajão, peguei umas 10, umas 30 pessoas, fomos ali para aquela reta daquela fazenda Confusão. Sim. Fui lá para aquela reta, contratamos 2 caminhões, falando só 6 horas da manhã nós vamos interditar a rodovia. Fizemos umas faixas, comunicamos a Polícia Rodoviária Federal, comunicamos a imprensa toda, fomos lá para a rodovia. Rapaz, chegamos lá, eu lembro que nós passamos ali no Vajão, era mais ou menos umas 4 horas da manhã, tava lá uns funcionários da CEMIL, daqueles caminhões da CEMIL, da Copatos ali, e eles escutaram a gente falando lá no posto, esperando o pessoal do Vajão entrar, e eles entraram no caminhão mais que rápido, chegamos lá, interditamos a rodovia, paramos a 365, final de ano, foi entre Natal e Ano Novo, não me lembro certo, e aquele trem repercutiu, a imprensa veio e tal. Quando foi em fevereiro do ano seguinte, teve uma audiência, nós tínhamos 2 deputados federais à época, o Zé Humberto e Antônio Andrade, eles fizeram uma reunião em conjunto com o DENIT ali no alto, ali aí pertinho de Patos, o MGTV e tudo, a imprensa. Quando foi em março, foi liberado 50 milhões para refazer a rodovia. Foi refeita de Patos de Minas até a Luislândia do Oeste, são 140 quilômetros, e depois pegou de Luislândia até Pirapora. Então eu falo que nós precisamos movimentar, é obrigação nossa como gestor. Fato. Amanhã fez essa concessão, dia 18 de março está aí, a semana que vem, abre esse leilão, algumas concessionárias, algum grupo privado vai ganhar esse leilão, não sei quanto que o Estado vai arrecadar. Aí, meu amigo, a briga é pior, a briga é diferente. Vem, quem sabe, um investidor de fora, lá dos Estados Unidos, da China, da Rússia, não sei de onde, e ganha essa coisa. A briga muda. Então, eu acho que a gente tinha que sensibilizar. Eu tenho falado muito para os nossos colegas prefeitos, nós temos grupo de WhatsApp, eu falo, gente, manifesta, mas manifesta. Nós não somos contra o governo do Estado em momento algum. Nós não estamos aqui comprando briga contra o governo. Nós estamos defendendo o interesse da nossa região. É ruim essa concessão do jeito que foi proposto. E tem, Brás, que se trouxer até patrocínio, pode vir também até Patos de Minas. E passando essa concessão de patrocínio a Patos de Minas, hoje nós temos a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, aí próxima a Patos de Minas, que é uma das barreiras da Polícia Rodoviária Federal mais atuante no Brasil. É impressionante o trabalho que a PRF faz. E o pessoal grampeia mesmo aqui, você tem dó não. É impressionante. Você pensa, essa rota que a 365 tem, que você pega lá do sul do país, vem passando Santa Catarina, vem pegando, pega para São Paulo, Uberaba, Uberlândia vem transitando daqui para Montes Claros sobe para esse norte de Minas, para o nordeste do país. Então o fluxo da 365 é de fundamental importância. Então eu falo, eu manifesto, vou lutar, vou continuar até dia 18, e se dia 18 acontecer esse leilão, nós vamos estar continuando na briga, na disputa, para que a gente possa o quê? Nós queremos sim rodovias federais, estaduais, municipais, que sejam privatizadas, mas dentro daquilo que atenda a realidade da nossa região, sabe? Eu acho que é isso que precisa ter. Essa inércia de alguns, eu falo para vocês, eu até chamo a atenção deles, falo para eles, gente, cuidado, a vida pública passa, nós já temos 1 ano e 2 meses, 3 meses de gestão. Quando nós assustar, passou os 4 anos, aí nós vamos olhar para trás e aí, não, eu podia ter brigado. Agora eu estou indo para Uberlândia, eu vou ter que pagar 13 mais 13, 26, voltando, eu vou ter que pagar R$52 de pedágio para ir lá em Uberlândia e voltar. Imagina, hoje, o preço de hoje. Sabe o que acontece, Fabiano? Eu acompanhei muito de perto aquele problema que teve ali na Ponte dos Vieiras. Eu, Matheus, a população de Patos, todo mundo aqui ficou de cabelo em pé. E se não fosse aí muita pressão, muito vai, não volta, aquele negócio todo, olha lá que o negócio ainda estava no Deus nos acuda, porque houve ali um trabalho muito intenso, né, de setores políticos, empresariais, porque cada dia da BR-365 interditada é um pedaço do PIB que virava fumaça.
Com certeza. E às vezes, a pessoa que está nos ouvindo agora, né, tá aí comendo seu peixe frito, tá tomando sua cerveja, tá descansando, preparando para sexta-feira, fala, igual algumas pessoas falam, deixa privatizar tudo. Não, a questão é que nós estamos realmente pensando que privatizar é uma boa. Quando você privatiza e anda, por exemplo, na qualidade do que você vê privatizado lá no estado de São Paulo. Quando você anda em algumas áreas, né, ali de Brasília, algumas, poucas, mas tem, aonde você tem resgate, aonde você tem manutenção constante da pista, aonde você tem divisória de pista, aonde você tem área de escape, aonde eventualmente você passa, tem lá, né, o carro virado com as 4 rodas para cima e o sujeito está sendo retirado com vida porque ele não bateu direto num barranco ou caiu numa valeta. Então, aquilo que vai ser concedido, porque concessão é isso, você vai conceder para que alguém cuide melhor do que, por exemplo, o DENIT faz hoje. Agora, se é algo que vai virar um grande instrumento caça-níquel, níquel não, valores altíssimos, aonde você tem a certeza da contribuição, mas você não tem a certeza da prestação do serviço, é justamente os agentes políticos eleitos pela população, aqueles que estão na imprensa e aqueles que sabem o que é a verdade do que está acontecendo, se eles não se manifestam, a gente estaria falando aí do chamado pecado de omissão, ou seja, poderiam impedir algo ruim de acontecer e não estão impedindo. E em certa medida, para não dizer quase totalidade de certeza, tudo bem, o governador pode ser reeleito? Pode, como pode também não ser. Indiferente disso, existe uma responsabilidade. Todos nós que já tomamos posse uma vez, você faz ali o seu juramento na Constituição e você governa em nome da população e não no interesse do amigo A ou B. Então, aquele que muitas vezes tem a voz dissonante, aquele que tem a voz muitas vezes incômoda, aquele que não está no momento do tapinha nas costas, essa pessoa tem que ser ouvida, né? Por isso que quando eu vi o vídeo que você gravou, eu falei, cara, eu tenho que falar, eu preciso trocar uma ideia com ele, porque dos prefeitos, tirando, né, o Deiró, que teve aqui na rádio, falou de manhã, nós não temos outros de fato se manifestando. Tem um eco aqui, um cochicho acolá, mas realmente se colocar como uma barreira e dizer, olha, isso aqui não tá bom para a região, nós vamos pagar um preço por décadas se isso aqui for mal feito, porque a certeza de ter que pagar tá lá. Agora, o receber de volta, ele não é uma prioridade e ao mesmo tempo não tá claro no próprio contrato. Quer dizer, aquele que avalizou esse contrato, ele avalizou, mas não foi cuidadoso. Vou usar essa palavra para não dizer outras. Da mesma forma, segundo saiu em matéria, nós temos pessoas que entraram na justiça contra esse leilão que aconteceria agora dia 18 e ao mesmo tempo tem uma outra questão aonde o DENIT, por questão aí já julgada, ele se tornou obrigado a duplicar a 365. Ou seja, Patos. De Uberlândia a Patos. Então, quer dizer, uma ordem judicial determinando essa ordem. Exatamente. Foi ela só não foi com. Desculpa te interrompendo, Brás. Nessa audiência que nós fizemos, o Ministério Público Federal presente lá ressaltou que essa ordem judicial só não foi cumprida porque o juiz federal na época entendeu por bem, por estar começando a pandemia 2020, 2021, acharia por bem deixar o Brasil unir forças financeiras, o que for, para conter a pandemia, mas para o orçamento de 2022 tinha que colocar recurso no orçamento da União para fazer a duplicação de Uberlândia a Patos de Minas. Esse trecho tem uma ordem judicial, tem estudos técnicos feitos pela Justiça Federal, feitos pelo Ministério Federal e feitos pelo DENIT. Isso é muito óbvio, então é o que nós não estamos entendendo. Gente, se já tem uma ordem judicial para cumprir, aí me pergunta, será que esse pessoal que vai participar desse leilão dia 18, as possíveis empresas interessadas, estão sabendo dessa ordem judicial? Que determina o DENIT para que o DENIT duplique de Uberlândia a Patrocínio? Não Fabiano, você sabe, só para encerrar, você sabe qual a analogia que eu imagino? Você chega no hospital, fala assim, Fabiano, você veio consultar? Vim. Você tem plano de saúde? Tenho, tá aqui. Não, beleza, não, mas peraí, eu quero pagar a consulta inteira e à vista. Quer dizer, se você tem a garantia de um lado, por que você vai pagar do outro? Sabe, isso não faz sentido.
O Matheus Alves vai aqui faturar um pouquinho, senão quebra a banca. E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Grande abraço. Te aguardo. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves. Volta já. Ouça a voz da esperança de uma mulher que é mãe, professora, advogada e senadora pelo MDB. Obrigada a você que me escuta pelo rádio em Belo Horizonte, no Triângulo, em Juiz de Fora, em cada canto do estado de Minas. Você que sofre com a falta de saúde e empregos e vive o medo a cada chuva forte que cai. Existe um caminho para um país sem fome, com emprego e dignidade. Eu sou Simone Tebet e juntos nós vamos reconstruir o Brasil. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento. Varejão Simão tem tudo, utilidades domésticas em geral, a verdadeira casa das panelas. Avenida Brasil 1740, telefone 3821-0622. Jovino Tecidos, confecções e colchões, confecções em geral. Jovino Tecidos, confecções e colchões, Rua José de Santana 364, quase a esquina com a Rua Major Gotti, telefone 3821-0787. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Estamos de volta. Mas e aí, tem plano de saúde, vai ser atendido, mas quer pagar à vista no dinheiro. É estranho, não é, Fabiano? Estranho, muito. É um negócio que eu fico imaginando, e sobre 365, não sei se depois vai ter aí alguma participação, se alguém gostaria de deixar alguma comunicação, o Matheus já está ali, né, atento no 3818-1798. Eu fico olhando para nossa região e, claro, cada prefeito, cada vereador, ele tem ali dentro do que é minimamente pedido até pela própria população, a ser bairrista. Você quer o melhor para a sua cidade, você quer o melhor para o seu bairro. Os vereadores de uma determinada cidade querem o melhor para a sua localidade. Mas tem uma questão que é a seguinte: quando a questão ideológica ela fica mais importante do que a questão que vai auxiliar as pessoas de uma determinada região, aí essa questão ideológica ela começa a ser um tanto quanto tóxica, sabe? E é isso que às vezes eu percebo, a pessoa com medo de ofender A ou B, de parecer que ele está mais conectado com o lado do Beltrano, mas se eu fizer isso eu vou desagradar fulano. E aí a gente perde a essência desse universo político, que é justamente atender quem mais precisa. O assunto, né, que sobrepôs o assunto da guerra aqui em todas as mídias que eu acompanhei agora nas últimas horas, não foi a questão da guerra da Ucrânia. O pessoal, por exemplo, não aguenta mais falar em ouvir subir combustível. O gás de cozinha a R$150. Como é que um pai de família que ganha R$1.000 e poucos, ele consegue pagar água do jeito que tá, quando tá no caso da Copasa, que é Patos de Minas? Quando você tem ainda CEMIG em bandeira vermelha e o pessoal não entende, fala, nós tivemos aqui a enchente, o povo aqui não tem jeito, e como que tá falando de crise hídrica? E de repente, né, eu vi inclusive o lamento, quase que assim, uma desesperança na fala de um caminhoneiro, quando ele fala assim, gente, mas como que eu vou trabalhar? E aí, de repente, é claro que nós não estamos falando que daqui a 2 meses nós já teremos ali uma praça de pedágio, mas vai estar muito ligado à velocidade da empresa de conseguir fazer e de repente já passar a cobrar. Quer dizer, o Brasil um caos danado, nós numa situação extremamente crítica, uma situação extremamente quase caótica quando o assunto é economia, e de repente parece que esse assunto ele é indiferente, parece que as pessoas não estão entendendo que isso vai alterar preço de passagem, que isso altera o frete, que isso altera o ir e vir, que as pessoas que moram na região, que fazem esse movimento diariamente, tem gente que trabalha, por exemplo, em Patrocínio e vai e volta de Patos todo dia. Lagoa Formosa, a mesma coisa. Presidente Olegário, a mesma coisa. Eu estou dizendo como referência que muitas pessoas serão afetadas e parece que essas pessoas elas não estão muito cientes do que será uma nova realidade caso realmente aconteça aí uma concessão de qualquer forma. É isso mesmo, Fabiano?
Com certeza, eu comungo plenamente com as suas palavras, o que você disse. Eu acho que essa inércia de muitos, eu acho que não pode mais. Eu, inclusive, quando nós começamos esse movimento aí, todo mundo junto nessa questão desse plano de privatização de concessões de rodovia, eu mandei um WhatsApp para um amigo nosso em Patos de Minas, aí ele me respondeu: Fabiano, eu sou totalmente a favor da privatização. Eu falei: não, eu também sou a favor de privatizações, mas que seja primeiro, vamos executar as obras de duplicação, para depois a gente começar a cobrar um pedágio, algo nesse sentido, ou um pedágio mais concreto. Beleza, isso foi mais ou menos no início do mês de fevereiro. E aí logo eu mandei para ele, falei assim: agora você leu o programa? Eu falei: não, Fabiano, eu não li. Falei: então, lê esse programa. Eu tinha ele no PDF no meu celular, mandei para ele, ele leu. Opa, peraí, nós temos que discutir. É um empresário aí de Patos, que ele mexe com transporte de carga, ele tem não sei quantas carretas, circulam na 365 sentido Uberlândia, 365 sentido Montes Claros, vai para Belo Horizonte, enfim. E ele ficou preocupado. Eu falei: então vamos começar a movimentar, vamos começar a preocupar nisso aí, pra gente, eu acho que nós temos que discutir isso de forma mais aberta, mais, não a toque de caixa, igual o braço de coração, isso está sendo a toque de caixa mesmo, sabe? Uma concessão assinada em dezembro de 2021, que o governador passa a concessão em dezembro de 2021, lá já publica o edital para fazer o leilão dia 18 de março, olha para você ver, sem sabe? Eu escutei a entrevista que o prefeito Deiró deu aí na rádio também, ele falando, existe um recurso no valor de 10 milhões que a bancada federal de Minas colocou no orçamento da União para fazer o projeto todo de duplicação da 365. Foi feita uma licitação, parece que a empresa vencedora ganhou esse projeto por 5 ou 6 milhões, então houve economia do governo federal em torno de 4 ou 5. O projeto está em andamento, mas tá certo que nós vamos perder esses 4, 5 milhões que foi gasto, que está sendo gasto nesse projeto, porque parece que o projeto nem utilizado vai. Então a gente não está sabendo, sabe, o braço. É uma falta de sintonia que a pergunta não cala, né? Interessa a quem ser tão rápido? Interessa a quem ser justamente no ano de eleição? E de repente, olhando esse edital, parece que o negócio, quem tá ali de olho arregalado já sabe quem é, né? Sabe, então não pode. Eu acho que a gente tem que continuar, vamos embora, usar vocês da imprensa, que é de fundamental importância pra gente, mobilizar todos os usuários da 365, daquela pessoa mais simples, que tem o seu simples carro, que vai para Uberlândia, o que vai de ônibus, o que vai numa carreta, enfim, sabe, acho que nós temos que mobilizar sim, e sensibilizar o nosso governo do estado. A responsabilidade agora não é do DENIT, não. A responsabilidade agora não é do ministro Tarcísio, não. O ministro Tarcísio esteve em Patos aí um dia desses aí, acho que foi em dezembro, se não me falha a memória, e foi aquela, né, e o Tarcísio tem uma competência muito grande. Ele falou de ferrovias, eu falo: ô Brás, nós não temos a nossa região vive sob rodas, não vive sob trilhos. Quem sabe daqui 10, 20 anos, nós precisamos sim trabalhar um processo ferroviário para a nossa região, mas hoje não. Hoje a nossa realidade aqui é rodovia, é pneu. Sabe? Então, depois daquele dia que o Tarcísio esteve em Patos, eu comecei a analisar, e aí quando a Grace nos mostrou essa questão desse, peraí, gente, não sei o que está acontecendo, sabe? Não pode, tem algo por trás que nós não demos conta ainda. Como se diz, a gente não sabe, mas alguém está por dentro, né? Não é, então não pode. Hoje não é mais responsabilidade do governo federal, nós temos que bater na porta do governador Zema. Entenda o nosso pedido, suspenda esse leilão. Cabe a ele suspender, não cabe ao DENIT, não cabe ao governo federal, cabe ao governo do estado, cabe à CEINFRA, cabe ao DR, cabe ao governador Zema suspender esse leilão. Eu espero que seja pelas linhas tranquilas, que não precisa, talvez o juiz nem despachar esse processo, talvez o governador sensibilize esse final de semana, dia 18 está chegando, falou: peraí, vamos suspender, vamos discutir isso melhor. Você falava mais cedo a questão da reeleição do governador Zema. Eu falo para você, nós vivemos um momento muito difícil no governo passado, vivemos sim. Veio o governo atual, teve um problema de Brumadinho em 2019, um arraso para Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo inteiro. Depois veio aquele acordo de Brumadinho, aqueles 37 bilhões, onde o dinheiro começou, a gente não reclama. Ô Brás, mas hoje eu conversava com uma pessoa, eu fiz uma reunião online hoje de manhã com um pessoal, e nós conversávamos justamente sobre isso. Você lembra quando a Zeredo era governador e tinha chances reais de ser reeleito governador? Lembra daquela época? Com certeza. E aí chegou ali para janeiro, fevereiro, março, da reeleição do governador Azeredo, começou os servidores públicos estaduais a entrar em greve, reivindicar, Praça da Liberdade,
Praça 7, foi aonde vários deputados estaduais e federais da Polícia Militar foram eleitos. Teve um tiroteio lá na Praça da Liberdade, matou um policial, enfim, é onde foi o Cabo Júlio, Sargento Rodrigues, onde eles começaram ali se eleger naquele ano. O Azeredo perdeu a reeleição. Ele estava com a eleição dele garantida. Olha o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos a polícia, a segurança pública de greve, parada. Nós temos a rede estadual de ensino, sinalizou greve e vai parar. A rede FEMIG está parada, o IPSENG está parado. Os agentes penitenciários, o segurança no todo está parado. Olha, falo que não, os números mostram. O governador, isso eu falei hoje de manhã, o governador está sentado num barril de pólvora. E sabe o que acontece? Eu não sei, o Azeredo, é engraçado você lembrar, eu não lembrava disso. Tanto o Azeredo, embora mais político que o Zema, eles têm algumas questões ali muito parecidas. E eu vou te falar qual é, e provavelmente eles vão gravar a minha fala e vai usar isso contra mim no futuro, mas eu vou falar. Rapaz, eles não confiam no servidor público. Eles não confiavam no servidor público. Então? O Zema não confia no servidor público, as pessoas ligadas ao Partido Novo não confiam em serviço público, tanto é que a questão interna deles, se eles puderem nunca mais fazer um concurso público e terceirizar tudo, a meta é essa. Só que tem coisas que, se não forem públicas, elas não funcionam. Tem coisas que, se não forem públicas, elas não irão adiante. Dito isso, os policiais, pessoas da área da saúde, pessoas da área da educação, eles já estão sinalizando que no governador, mesmo que ele cumpra, e eu não acredito que ele irá cumprir, não vai dar conta, não porque ele disse que daria os 33 de aumento para a educação, ele não vai conseguir, dificilmente. Ao mesmo tempo, ele fez aquele acordo com a polícia, aonde estavam ali os secretários e disseram: não, nós somos capazes de fazer esse aumento ou reajuste, cada um chama do jeito que quer, em 3 parcelas, e fizeram a primeira e não fizeram as demais. E uma coisa que eu acho a mais difícil, a mais dura, e talvez a que mais mexa ali dentro da tropa, dentro dos educadores e mesmo aqueles que estão na área da saúde, correndo o risco de ser terceirizado a qualquer momento. Ele não recebe os representantes. Então. Ele não recebe. E quando você, enquanto gestor, sinaliza e deixa claro: com fulano eu não converso, você deixa muito claro o que você pensa dele, o que a demanda dele quer dizer. Porque alguém disse assim: mas a justiça disse que a tal greve ou a tal paralisação é ilegal. Ok, mas quem vai obrigar o policial militar a ir para a rua? Quem vai obrigar aquele efetivo a cumprir aquelas ordens? Quem vai obrigar o educador, o enfermeiro ou o médico a ir para os postos de atendimento? E é isso que talvez um governador que se achou tão acima de tudo, porque estava e está ainda muito bem nas pesquisas. Primeiro, a pesquisa não é a eleição ainda. Não, muda Eu muito. E você que já disputamos sabemos que a pesquisa pode ser o seu pior inimigo. A pesquisa pode ser o seu pior inimigo. E quando você está cercado de pessoas que só te elogiam e te falam coisas bacanas, só te chama para comer frango, vamos ali comer uma pamonha, vem aqui tomar um café, comer um pão de queijo, às vezes a realidade foge entre os dedos. E quando a realidade foge entre os dedos, consequências acontecem. E a gente vê esta ebulição dentro daquilo que é serviço público em Minas Gerais. Não é simples o que está acontecendo, não é qualquer coisa que está acontecendo. E eu dizia, se não houver uma decisão, se não houver uma postura do governador para os próximos dias, pode ser que o desgaste seja irreversível, porque não tem município dentro de Minas Gerais que não tenha polícia militar, educadores e pessoas ligadas à saúde. E esses 3 grupos estão profundamente magoados com o governador, não porque ele em tese não tenha o recurso, embora tenha, mas é justamente porque ele disse que faria algo e não fez. Isso mexe com um negócio que o pessoal nem sabe o que significa: brio. E o pessoal que tem brio está muito inconformado com a forma como o governador está tratando essa situação. As suas considerações, Fabiano? Eu quero só agradecer, vou continuar a nossa luta.
Pedir a Deus muita luz, muita paz, muito discernimento. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, Brás. Agradecer o Matheus também, a todos os ouvintes aí da 98. Eu falo para você, eu tenho a 98.3, ela é a rádio principal do carro onde eu ando, que seja no meu particular, que seja no do trabalho. Eu gosto muito de ouvir vocês, o Jornal da Manhã, enfim. Então é agradecer muito e colocar à disposição. E peço muito que, se porventura essa nossa fala, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo puder chegar até alguém que possa levar ao governador, ao governo do estado, ao secretário de infraestrutura do estado, que eles se sensibilizem, suspendam esse leilão agora dia 18, para o bem de Minas Gerais, para o bem da nossa região. O Brás, rapidinho, teve o acordo da Vale, 37 bilhões. Sim. Me estranhou muito o Alto Paranaíba e o Noroeste Mineiro, praticamente nenhum centavo, nenhuma obra estruturante para a nossa região. Não. Nós estamos carentes. É que os amigos é por último, Fabiano, você não está entendendo. Não pode. Onde o cara pensa que tem amigo é por último, porque o amigo não te cobra. Eu tenho falado isso, eu tenho debatido, gente, se a Assembleia não vota aquele 1,5 bilhões para dividir com os 853 municípios, os 7 milhões que estão indo a Patos de Minas para fazer aí a questão da duplicação da Fátima Porto, não estaria nos cofres de Patos de Minas. Não. 1 milhão que vai vir para São Paulo. Não veio de bom grado, não. Você veio aqui a Supram, o que foi para chegar uma Supram aqui? Não fosse a Assembleia, nós tínhamos ficado com o paninho de espremer biscoito, não é não, Matheus Alves? A gente tem a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube. Vamos ouvir o Sarapó de Raul dos Afonso. Bancada aí, é o Sarapó. Deixa eu falar. Hoje existe, naquele tempo do Zeredo, não tinha uma chamada Lei de Segurança Nacional. É só acionar a Lei de Segurança, não acaba essa greve aí, não é igual que a gambiarra que houve naquela época, não existia. Hoje, se o governador quiser chamar a Segurança Nacional, vem o Exército, vem tudo para aqui, é mandar todo mundo, que o Supremo Tribunal Federal já mandou fazer isso, né? Então, naquela época não tinha como. Então a gente foi modernizando. Eles estão cavando a própria sepultura deles, né? Igual machucou a repórter lá, ficou sem audição nem nada, né? Vocês estão tudo caladinho também na imprensa, né? Vocês têm que entender que naquela época não tinha lei de segurança, não tinha segurança, mas traz a segurança. Aí vai descobrir muito detetive, delegado, policial, tenente, sei que tem lá. Todo mundo que ganha 10 mil tem mansão de 60 mil real, não, 600 mil real, 700 mil real. Onde que eles vão arrumar dinheiro para isso? Vocês têm que entender isso, gente. Calma. Vamos devagarinho aí. O mundo mudou. Aí o paraíso, hoje nós temos uma guerra lá da Croácia e a Rússia. Como é que nós vamos fazer com essa guerra? Como é que vai ser? A bancada aí. Quem elege governador e presidente não é funcionário público, não. Funcionário público é só mais um detalhe, viu? A Dilma, cadê o funcionário público daquele governador que gambiarrado lá, que saiu também junto com ela? Ele foi eleito. A polícia não estava com ele, todos os funcionários públicos não estavam com ele, ele foi eleito. Não é funcionário público que elege governador, não, viu? Se fosse, nós estávamos perdidos. Quem elege o governador é o pagador de imposto, aquele que sofre para pagar o imposto, viu? Não é. Vocês estão muito enganados aí, viu? Vamos baixar a bola aí, porque baixar a bola com todo respeito. Quem elege o governador não é funcionário, polícia, não. Senão nós estávamos fodidos, nós estávamos perdidos. Quem elege governador, presidente, é o povo pagador de imposto. Polícia é simplesmente funcionário público, não é dono de Minas Gerais nem do Brasil, não. 3818-1798, tem mais participação chegando, Tonzinho. Ô, Matheus, ô Brás, mas se vai duplicar até Patrocínio, e nós aqui de Patos, vai ficar lá dentro do beijo, lá dentro em Mira, hein? Ô Matheus. Sim. O Sarapó e o Tonzinho. Primeiro Tonzinho, quem dera se duplicasse de Uberlândia a Patrocínio, já seria um ganho enorme. Serão apenas 10 quilômetros de duplicação, somente 10 quilômetros. É só até a usina de Miranda. É muito pouco. E sobre o que o Sarapó falou, eu falo, Sarapó, a gente vive num mundo diferente. Hoje tem sim a questão de segurança nacional, existe sim. Mas existe aquela questão que é interna de cada um. A hora que a gente senta ali em frente àquela urninha, a urna eletrônica, que é referência no mundo inteiro, e a gente digita ali o número, aquele ali é pessoal, aquele ali é vontade.
Em 2018, todo mundo falava que o Anastasia ganhava essa eleição disparada no primeiro turno. Ganhava. Foi só começar alguns movimentos, mudança. Veio o Zema no primeiro turno, bateu no segundo e acabou. Eu falo muito, nós temos hoje 800 mil servidores públicos estaduais. 800 mil. Se você pensar que cada servidor tem em média na casa de 2, 3 eleitores, são praticamente 2.400.000 eleitores que são vinculados aos servidores por fora, a ingerência de outro. Então faz sim a diferença. E nós que somos gestores públicos, eu me considero um gestor público, me considero um funcionário público, nós precisamos sim defender a classe dos servidores públicos, porque somos nós que levamos educação, saúde e segurança para a nossa gente. Eu acho que o pilar nosso é segurança, saúde e educação. Respeito o Sarapó, mas eu falo, servidor público vai sim dar a resposta. E tudo define no dia 2 de outubro. E o povo, pelo que nós estamos percebendo, pode querer uma mudança. Ô Sarapó, primeiro eu quero agradecer a participação. É bom, né? Ele sempre participa, traz a opinião dele, bate na gente. Mas isso é bacana. E outra coisa, só corroborando com o que o Fabiano está falando, o Zema foi eleito por muito servidor público. O Zema teve uma votação extraordinária por servidores públicos, porque eu sou servidor público. E muitas pessoas ligadas às questões públicas por N motivos. O Brasil nunca mais voltou a ser o mesmo depois de 2013, manifestações e etc. E a gente traz o Fabiano para falar isso aqui. O Brasil mudou depois daquilo. Totalmente. Mas, né, totalmente. Mas mudou para A e B, porque mesmo aquele que está na garantia de que, tô na iminência de ir, pode ser que não vá, e pode ser que dê um banho e ganhe aí com o pé nas costas de novo. O que nós estamos dizendo e fazendo a análise é que nesse momento, servidores públicos, eles não estão satisfeitos. Esse é o ponto, né? E não deixa de participar não, Sarapó, chega o rei. Paulino Paiacan. Que o Paulinho Doido Paiacan do Protesto 48 Horas, parabenizando os professores e a polícia pela união para a greve para melhores salários. Porque no Brasil, se não houver luta, não consegue nada. Então, parabéns às polícias, parabéns aos professores e que a luta continua. Pois devemos pressionar os nossos representantes para que eles se levantam da cadeira e passem a trabalhar mais. Então, quero aqui, como o Paulinho Doido Paiacan do Protesto 48 Horas, parabenizar as polícias e os professores pela luta. A união faz a força e a luta continua. O Tonzinho faz ainda uma referência, vamos ouvir o Tonzinho. Mas se vai fazer até a usina de Miranda é para beneficiar os funcionários da usina. Aí nós vamos ficar lambendo em bira a mesma coisa. Então não vai resolver nada. O dinheiro que pagou para fazer aquele projeto, aquele rio de dinheiro que foi, aquilo vai para água abaixo, vai soltar lá nas turbinas da usina de Miranda, né? Até foi um comentário que eu fiz essa semana que revolta a primeiro ser destinado foram mais o professor Braço, o senhor se recordar, o Fabiano se recordar a quantia exata que a deputada Grace Liz até anunciou nas suas redes sociais para fazer o projeto de viabilização técnica, aquele estudo. 10 milhões. 10 milhões de reais para fazer aí o projeto da possibilidade de duplicação da 365 de Uberlândia até a 040. Da 365 de Uberlândia até 040. Agora é um dinheiro. Se a BR-365, e aí os senhores falaram que os senhores são contra a privatização. Que não são contra a privatização, principalmente o Fabiano falou. Mas eu, enquanto cidadão, eu, enquanto usuário da 365, Matheus, sou contra, porque eu me recordo que eu era criancinha quando anunciaram que a 040 seria privatizada, teria um tempo para duplicação, esse tempo já se excedeu, a 040, a via 040 poderia muito bem ter feito o trabalho de duplicação. Tem um pedacinho ali em João Pinheiro, já no município de João Pinheiro, e é um pedacinho pequeno, mas a gente sente o prazer de dirigir em uma rodovia duplicada. A 040 é um ótimo exemplo de que não funciona. Eu, Matheus, observo isso. Outro caso, e o Fabiano citou muito bem logo no início da fala dele, 262. E olha o movimento que é
a 262. Olha onde está a 262, Campos Altos, região de Formiga, muito bem. Liga ali a região do Triângulo, ali a mais ao sul do estado, e até a região da capital mineira. Então, ou seja, uma BR importantíssima que também não foi duplicada. Então, a gente tem que entregar as rodovias mineiras, e aí eu vou recordar a fala do professor Braz, tem que pegar as rodovias mineiras e entregar nas mãos de quem cuida das rodovias do estado de São Paulo, porque aí São Paulo funciona. Tem mais aqui uma participação, o Sarapó, ele ainda faz um comentário. Lembrando que o telefone está à disposição do ouvinte participar. Professor, com todo o respeito que eu tenho com o senhor, mentira, esse está batado do Pimentel, funcionário público, que eu também sou funcionário público. Eu estou falando que eu também sou. Funcionário público não é a base da eleição de Minas Gerais, não. E não é, e vai todo mundo dançar. Porque o povo pagador de imposto, eu sou funcionário público e pagador de imposto. Com todo respeito, professor, com todo respeito, a dona Dilma, o senhor Pimentel, dançou. E daí? Não era os funcionários públicos, tá todo mundo amando ele. Só que estava também amando e com pagamento atrasado. Isso aí eles não falam não, né? O senhor que falou aí agora, você estava amando ele com pagamento atrasado, né? Esse foi o Sarapó? Foi, né? Não, mas assim, a opinião ela é livre, mas é justamente o que eu disse. E falo e repito, né? O governo Pimentel foi um desastre. Mas, o que eu estou dizendo aqui, tanto é que nós tivemos muitos, e repito, muitos servidores públicos votaram no Zema. Não foram poucos. A questão é, votarão de novo? Não faz falta. Talvez não faça, né? E eu acho que o governador está apostando nisso. Acabou de liberar aqui 300 milhões para os municípios pelo BDMG. Chegou aqui no meu canalzinho de urgência. Quer dizer, ele está mirando é outra coisa. Talvez nesse ponto o Sarapó está certo. Ele vai não querer resolver esse problema com servidores públicos e vai apostar no cidadão comum que não é vinculado, né, de forma alguma ao serviço público. A questão é, Fabiano, 300 milhões do BDMG, né? Vários prefeitos estavam lá. Pois não, Matheus? Braz, antes da gente passar pro Fabiano, eu tô com a participação do Luiz na linha. Aí o Luiz quer até fazer uma correção ao comentário que fiz. Luiz, fica à disposição, você pode falar ao vivo, pode fazer o registro que você deseja. O professor Braz, o Fabiano também está na linha, e toda a audiência da Rádio Clube, à vontade. Tá bom. Boa noite, professor Braz, tudo bem? Boa noite, Luiz. É Luiz Flávio Quirino que está falando, tudo bem, né? Tudo ótimo, bom falar com você, obrigado. É o seguinte, Braz, eu sou usuário da 040 desde 1999. Eu já vi ali muitos acidentes fáceis. Depois que privatizaram a 040, a questão de segurança melhorou bastante. Luiz, vou pedir para você se posicionar melhor, porque o sinal tá picando um pouco o seu comentário. Se posicionar melhor com relação a onde você... um local melhor que eu estava aqui. Sem problema. Para a gente poder colocar o seu comentário no ar, para a gente poder ouvi-lo com clareza. Pode continuar. Obrigado, Luiz. Melhorou agora? Sim. Pois eu estava falando o seguinte, eu sou usuário da 040 desde 1999. Desde a privatização, as condições dos usuários diários melhoraram bastante. Eu vi acidentes fatais na minha frente ali antes da privatização umas 4, 5 vezes, ou até mais. Praticamente produção, segurança, não tem comparação o que era e o que é hoje. E tem um trecho privatizado, duplicado, tá? Que é chegando ali em Paraopeba também, que é um trecho que era morte todo dia. Então, eu sou totalmente favorável, eu utilizo a 365 aqui também toda semana. Eu já vi acidentes ali na Curva dos Moreiras, para frente ali da Curva dos Moreiras, para frente do Varjão também, muitos acidentes. A duplicação e a privatização, eu sou muito mais ter que pagar um pedágio do que continuar a ficar tirando fina e carreta. Entendeu? Não tem condição. Então, a duplicação dessas vias federais aí é de extrema importância para a região, no desenvolvimento. Já tem a legislação quanto à questão dos pedágios aí para quem utiliza
constantemente para que não haja pagamento, tem uma série de benefícios para que realmente ocorra a duplicação dessas vias. Esse é meu posicionamento. Luiz, eu quero agradecer seu posicionamento, quero até fazer uma pergunta. Na sua visão, o que porque você citou alguns trechos, né, da 040, e inclusive o trecho para o Pego você citou, que foi duplicado. Mas a intenção da privatização da 040 era de que toda a extensão da 040, que começa ali no estado do Rio de Janeiro e vai até Brasília, fosse duplicada, o que não aconteceu. Eu queria saber, assim, na sua opinião, você é usuário, você descreveu muito bem, o que melhorou na 040? Eu sei que e é claro, o mínimo que tem que ser feito é a manutenção da 040, porque se paga o pedágio. Mas principalmente não ter sido feita essa duplicação em toda a via, que se você for parar para imaginar, se a gente tem trechos em que a 040 foi duplicada para evitar acidentes, outros trechos que não aconteciam acidentes, como acontecia naqueles que foram os trechos que foram duplicados, se você puder entender. Acidentes nos trechos que não foram duplicados e atualmente continuam sem duplicação. Não existe acidente nesse trecho mais. E não querendo te interromper, já te interrompendo. Não, à vontade. A questão é o seguinte, veja bem, hoje se uma mulher estragar um carro ali de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, as vias lá que são responsáveis pela 040 imediatamente estão com guincho. Elas vão te levar até o posto de apoio ou numa oficina na cidade mais próxima. Outra coisa, os trechos que não são duplicados, a pavimentação é de primeiro, a sinalização, as faixas hoje, você consegue dirigir em neblina, consegue dirigir em chuva forte, você tem segurança dentro da via. O que era ali, eu vivi a 040 sem privatização nos trechos que não foram duplicados, inclusive eu vivi bem aquilo ali. Eu já vi um Uno capotar em cima de mim naquela época, porque não tinha asfalto, não tinha sinalização. Hoje em dia você tem as faixas, você tem aqueles sinalizadores da tartaruguinha, você tem o acostamento. Mesmo os trechos que não foram duplicados, eles têm segurança, oferecem segurança para o motorista de carreta, caminhão, carro pequeno, o que for. E o principal, assistência para as carretas em caso de estragar à noite. O cara tem segurança, a empresa ela te dá segurança 24 horas. Isso não existia, você ficava ao léu ali, ó, no trecho ali da 040 até Paracatu, se o cara estragasse, ele roubava a carga dele. Assaltava, amarrava o cara no mato. Então, hoje em dia, existe a segurança. Daqui para Uberlândia, você pega do trecho da Satipel até Uberlândia, há tempos atrás, você tinha que rezar para chegar vivo lá. Entendeu? Então, é aquela história. A duplicação, ela é uma questão de vidas. É um posicionamento, eu respeito o posicionamento de quem é contra, mas eu acho assim, quem utiliza, igual eu utilizo diariamente, a luta que vamos ver aqui, vamos citar a nossa estrada daqui de Pato até a 040. Acabou, o trecho está muito pesado, aquilo ali tem que ser privatizado, porque aquilo ali acabou e vai acabar mais. Tem outro trecho afundando ali antes que vai descer na próxima chuva. Luiz, Luiz, eu peço que você aguarde na linha, porque o Fabiano ele quer fazer uma consideração. Fabiano, fica à vontade. Deixa eu só comentar o Luiz aí, parabenizar ele pelos comentários dele. Concordo plenamente com o Luiz, muito concordo. Nós estamos posicionando aqui, Luiz, desde as 19 horas quando nós começamos, não contra as privatizações. Nós estamos posicionando contrário ao programa de concessões que o Estado de Minas Gerais criou e que vai privatizar de Uberlândia até Patrocínio. Eu sou totalmente favorável às rodovias privatizadas, desde que haja obras de melhorias. É isso que nós queremos. Nós vamos pegar a 04262 como exemplo de concessões que foram feitas na esperança que nós tínhamos lá em 1999, em 2000, quando começou esse processo, 2005, que começou o processo da concessão, que era a duplicação total da 040. Era o nosso sonho, e nós queremos isso sim. Nós estamos trabalhando para isso. Nós somos contrários ao programa que foi colocado pelo governo do Estado, que o governo do Estado ganhou a concessão. E uma outra questão, Matheus, Braz, Luiz, que está aí na linha também. O Ministério Público Federal muito bem colocou. Quem fiscaliza a privatização, a concessão da 040 é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, a ANTT. Quem fiscaliza a 262 é a ANTT, que é a rodovia federal concedida para a iniciativa privada.
Agora o trecho de Uberlândia até Patrocínio, ela foi concedida para o Estado não tem uma agência fiscalizadora, não existe isso no Estado, não foi criado, não foi aprovado pela Assembleia, nós temos um DR totalmente obsoleto, um DR que não funciona, que não tem corpo técnico para fiscalizar. Então quem vai fiscalizar essa concessionária? É isso que nós estamos colocando. O governo do federal passou a concessão de um trecho da 365 para o governo do Estado, colocou nesse programa de concessão e nem uma agência fiscalizadora o governo do Estado criou. Então, essa é a nossa discussão, Luiz. Nós não estamos contra em momento algum de nós queremos sim rodovias duplicadas, pagamos pedágio com grato. Eu uso a 040 praticamente toda semana, ou Brasília ou Belo Horizonte. Eu uso a 365 praticamente toda semana, sentido Patos de Minas, algumas vezes Uberlândia. É muito melhor andar na 040, mesmo sem duplicar, mas com pedágio, do que andar na 365. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos mostrando. Nós vamos trabalhar. O governo federal, nós pagamos impostos demais. O IPVA está começando a ser pago agora no mês de março. O Luiz, Braz, Matheus, os ouvintes que estão aí nos ouvindo, se nós pegarmos o IPVA que o Brasil arrecada, essa frota de veículos que nós temos, parece que Patos de Minas vai receber 80 milhões de IPVA. Por volta disso. Oi? Por volta desse valor. 80 milhões o município de Patos de Minas vai receber de IPVA. Vamos pegar 80 milhões em Patos de Minas e esse IPVA ser 100% investido em melhorias viárias dentro de Patos de Minas. Em sinalização, em recapeamento, em asfaltamento, esses trechos de estradas vicinais que a gente escuta aqui no dia a dia. São Gonçalo da Baeté deve receber em torno de 600 a 650 mil esse ano de 2022 do IPVA. Nós estamos com um projeto de sinalização horizontal e vertical, nós orçamos ele aqui em torno de 500. Nós vamos utilizar 100% do nosso IPVA para fazer esse projeto. Então é isso que nós queremos. O Brasil mudou, o sistema de fazer política mudou. Hoje nós somos fiscalizados 24 horas por dia. Aquelas concessões que foram feitas há 20, 30 anos atrás, elas estão obsoletas, elas estão ultrapassadas. É isso que a gente quer, é discutir, é abrir o debate, é chamar a imprensa, chamar a nossa população. Hoje nós temos um tal de WhatsApp, Luiz. Você manda uma mensagem no grupo de WhatsApp aí, ele roda numa velocidade tão grande. É isso que nós queremos. Então, eu sou a favor, sim, de privatizações, mas que seja justa para todo usuário das rodovias. Falou tudo, Fabiano. Então, a questão nossa é só o modelo. Né? É o modelo. Só para Luiz, se você quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Se você já quiser despedir também. Eu queria agradecer a participação aí, viu, Matheus? Foi à vontade. Falar com o professor Braz aí, com você. Alegria minha, obrigado. Certo, Fabiano aí, tá bom? Só fazer uma colocação final, o seguinte, eu acho que a imprensa, todos nós temos trabalhado de acordo com o Fabiano colocou aí, desse modelo novo. Uhum. Agora, que é necessária essa privatização, ela é necessária, sim. Não tem a mínima condição. O trânsito está muito pesado. Demais. Quem usa 365, 040, 2, 3 vezes por semana, tem que chegar em casa rezando muito, viu, Brás? A gente sabe. Tem que rezar muito, viu? Eu rezo muito. Um abraço. Matheus, é verdade. Para o Luiz desligar. Tá Luiz. Oi. Nós temos uma chance única agora, o brasileiro. O brasileiro que está nos ouvindo, de Patos, de João Pinheiro, de Varjão, de Lagoa Formosa, da nossa região, brasileiro que está nos ouvindo, nós temos a chance única. No dia 2 de outubro nós vamos escolher ou reeleger o presidente ou escolher um novo presidente. Nós vamos escolher, ou nós vamos reeleger, ou vamos escolher um novo governador, vamos eleger os nossos deputados federais e estaduais e vamos eleger um senador em Minas. Eu acho que está na hora da gente ser diferente, da gente mudar a nossa postura, da gente sair dessa questão de ter governador de estimação, de ter prefeito de estimação, de ter político de estimação. Chega. O cidadão não é bobo mais, o cidadão... Vamos cobrar sim, vamos falar... Só um adendo, Fabiano. A questão é o seguinte, eu participei, olhando essa questão dos governos aí desde 2003, e eu fiquei muito assustado com a corrupção que foi praticada nesse período todo. Não vou aqui colocar meu posicionamento político, mas minha prioridade é o seguinte, eu acompanho bem quem rouba e quem não rouba. Eu acho que o voto tem que ser decidido dessa forma. Pronto. Né? Muito obrigado, senhores aí, viu? Eu tenho que desligar agora. Eu que agradeço, Luiz. Forte abraço. Obrigado, Luiz. Valeu. Participe outras vezes. 3818 1798. Eu tô aqui com a participação do Tadeu. Tadeu tá aqui, ó. Estou ouvindo vocês aqui em JK, Luislândia do Oeste, né? Algumas pessoas conhecem como Luislândia do Oeste, mas é JK. Agora eu fiquei na dúvida, vai ser bom ou ruim a privatização da 365?
Eu posso falar, Matheus? À vontade. Nesse modelo é ruim. Ô Tadeu, JK, eu tenho um carinho enorme por Luislândia do Oeste. Hoje eu falei com 2 pessoas de Luislândia. Nós passamos lá todos os dias. Eu tenho um irmão que mora dentro de Luislândia, mexe com uma farmácia lá. Um carinho enorme por vocês. Tadeu, nós estamos lutando, nós estamos discutindo com o governo do estado, com o governo federal, com o DENIT, para a gente fazer sim a concessão, a privatização de Uberlândia até o entroncamento com a 040, até Luislândia do Oeste. É isso que nós queremos. Repito, Tadeu, se você estiver nos ouvindo, talvez você esteja nos acompanhando aí pelas redes sociais, pela internet, enfim, nós somos contrário à proposta, ao programa de concessão que o governo do estado apresentou. Eu posicionei contrário, vou trabalhar contrário a ele, e quem sabe uma nova proposta tem. E nós vamos trabalhar muito, viu, Tadeu, com fé em Deus. A duplicação de Uberlândia a Patrocínio a Patos a São Gonçalo da Abaeté e São Gonçalo da Abaeté, se Deus permitir, até a 040. É o que nós queremos. Amém. E nós vamos trabalhar para isso. A participação do ouvinte, 3818-1798, professor Braz, e também o nosso convidado. Eu tenho muita participação chegando. Aí vai do tempo dos senhores, viu? Eu não sei não, o Fabiano já não jantou não, olha lá, ó. Eu até coi fundo. Falar, Braz, eu comi uma pamonha. Fabiano não jantou não, hoje tá coi fundo, viu, Matheus? Vamos com as participações, o que der para passar até o Fabiano, enfim, até o que a agenda dele permitir. A gente tem a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98, 3818-1798, 3818-1798, o ouvinte participando conosco. A Irene está dizendo que mora lá na região de João Pinheiro, próximo ao Rio do Sono, na rodovia 040. Diz ela que ela mora bem às margens da rodovia BR-040. Está dizendo aqui que se toda a rodovia fosse duplicada, como foi feito no trecho ali do posto de combustíveis VR até próximo a João Pinheiro, seria uma maravilha. É a participação aqui da ouvinte Maria Inês aqui participando conosco. Eu tenho mais participação chegando conosco também, através aqui do 3818-1798, Irene de Medeiros, deixa eu corrigir, Irene de Medeiros participando conosco. A participação do ouvinte aqui também, pedindo para a gente comentar a respeito da MG 410. Aí já é uma região em que está ligado a Lagoa Grande, a Ponte Firme, aquela região ali, é o outro extremo. Do outro lado. Do outro lado da ponte. A gente vai tentar também uma conversa com o prefeito de Lagoa Grande pra gente trazer ele aqui e falar a respeito também da rodovia. Eu tenho a participação aqui também, as pessoas participando de Canastrão, imagino que seja próximo a São Gonçalo do Abaeté, parabenizando o Fabiano pela entrevista. Muito bem, 3818-1798. O Hélio participando conosco, boa noite. A promessa de reajuste dos servidores estaduais feita pelo Zema foi apenas uma promessa de campanha. E se ele conceder esse reajuste, estará infringindo a lei de responsabilidade fiscal. É a participação do ouvinte. A Eliane também participando conosco, pedindo para comentar a respeito da MG 060, se existe a possibilidade dessa rodovia ser asfaltada de São Gonçalo da Abaeté a Biquinhas. Existe essa luta? Específico nesse trecho? Isso, à vontade. A MG 060, ela sai lá de BH, vem cortando ali pro Pará de Minas, aquela região, chega a Biquinhas, depois ela desfaz, entra num trecho de estrada vicinal, chega a São Gonçalo do Abaeté, passando pela represa de Três Marias, enfim. Aqui em São Gonçalo, ela tem esses 10 quilômetros que liga São Gonçalo até BR-365. É o sonho que nós temos, eu acho que é um sonho de infraestrutura. E para responder, quem é a que fez a pergunta aí, Matheus? A Eliane, te respondendo aí, é um sonho que nós temos, Eliane. E se nós pegarmos o estado de Minas Gerais, quando a gente pega o estado geoeconômico do estado de Minas Gerais, coloca ele em cima de uma mesa, se você pensar, essa região que nós temos de Morada Nova, São Gonçalo do Abaeté, é uma região promissora, é uma região que tem muita água, uma região que tem muita terra para plantar. Hoje não existe terra ruim, existe terra mal cuidada. Nós temos energia, que nós temos uma represa de Três Marias que leva torre de alta tensão até São Gotardo, então nós estamos numa região propícia. Nós estamos lutando sim, é um debate nosso, nós queremos sim, nós inclusive já tivemos em reunião com o governo do estado, o município de São Gonçalo da Abaeté com o município de Morada Nova, essa região nossa aqui, central do estado, está tendo a possibilidade agora daquele acordo da Samarco que aconteceu lá em Mariana,
parece que foi em 2019, foi o de Brumadinho, foi em 2 anos antes, aconteceu aquele acidente lá em... Então estão discutindo um novo projeto, um novo acordo com a Vale e outras 3 empresas. E nesse acordo que vai acontecer, nós pedimos a intervenção do governo do estado nesse trecho, que liga São Gonçalo da Abaeté à Morada Nova. O nosso sonho, e nós vamos trabalhar muito para isso, eu já frustrei esse sonho meu durante 8 anos como prefeito, mas eu continuo sonhando, continuo trabalhando, quem sabe nesses próximos 3 anos que faltam para encerrar nosso mandato, para a gente conseguir. O nosso sonho é asfaltar, sim, de São Gonçalo da Abaeté até Morada Nova, passando pela balsa. Existem muitas rodovias por esse Brasil afora que tem um trânsito por balsa, mas se nós conseguirmos pelo menos intervenções melhor, pontes, asfaltamento de subidas de serra, enfim, já vai nos ajudar muito. É uma região promissora, é uma região que tem potencial, sim. Só que esse processo, Eliana, vai debater muito. Eu espero que nesses próximos 3 anos que faltam para encerrar o nosso mandato, a gente consiga dar algo mais de concreto para essa região de São Gonçalo da Abaeté, João Pinheiro, Morada Nova, Biquinhas, Paineiras, enfim, nesse sentido. E lembrando aqui ao ouvinte da Rádio Clube 98, seria mais de 94 quilômetros que seriam asfaltados e seria cortar um bom caminho, viu? Vou ser bem sincero. Matheus, são 62 quilômetros praticamente. Não, é porque eu tracei aqui no mapa do Google, o Fabiano, e aí até Biquinhas aqui mostrou 94,4. Você chega até a estrada que ligou ali, a Abaeté até a Morada Nova, ali está asfaltado. Isso. Você chega no meio da rodovia, o asfalto chegaria ali. São 62 quilômetros. Inclusive, rapidinho, questão de segundos. Há uns dias atrás fui verificar um trabalho na zona rural, encontro uma carreta, um bitrem, aqueles bitrem, subindo na ponte do Abaeté, o cara estava lá parado, estava perdido. Quando ele chegou lá em Luiz, ele pegou uma carga em Cristalina, Goiás, ia levar uma carga, parece que uma cama de frango, não sei, negócio, ia levar para Abaeté. Quando ele chegou ali no JK, no entroncamento da 040-365, ele ligou o GPS, que ele ficou um pouco perdido, o GPS mandou ele por dentro de São Gonçalo, ele entrou dentro de São Gonçalo, passou e pegou essa estrada, por ser um trecho mais curto. Então, você vê, é interessante demais para o estado de Minas Gerais. Um dos ouvintes aí, eu acho, não sei se foi o Luiz ou o outro aí, questionou essa questão. Nós temos que mudar. Minas Gerais, a política mineira nesses últimos anos, vamos dizer, nos últimos 10 mandatos, nos últimos 40 anos, nós focamos um outro sentido de política. Nós tivemos um governador que foi eleito alguns mandatos atrás, ele foi eleito governador do estado com única expectativa de ser candidato a presidente em 2014. Eu acho que Minas Gerais tem que mudar o cenário de Minas. Nós que somos políticos, que estamos à frente de mandato, que seja prefeito, vice-prefeito, vereadores, deputados estaduais, federais, governador e os 3 senadores que nós temos que mudar essa filosofia de Minas Gerais. Quando a gente fala de estradas federais duplicadas, rodovias estaduais duplicadas, vai para o estado de São Paulo. O paulista é diferente do mineiro. O mineiro tem que sair dessa bolha que a gente vive, quebrar essa bolha, abrir a nossa mente. Gente, nós somos Minas Gerais. Minas Gerais é um estado rico, é um estado promissor. Esquecer que nós somos de minério, que nós somos de produção. Eu acho que assim nós podemos trazer Minas Gerais no cenário nacional. Ontem eu entristeci muito quando eu vi a fala do nosso senador Rodrigo Pacheco deixando de ser pré-candidato a presidente. Eu queria muito ver o Rodrigo como pré-candidato a presidente, pelo menos até junho ou julho, quando for ocorrer as convenções, para que Minas Gerais ganhe peso. Quem sabe Minas Gerais podia ter chance de compor uma chapa com candidato a presidente para disputar o cargo de vice. Ontem me entristeceu muito quando eu vi o Rodrigo Pacheco deixando de ser candidato a presidente. Minas Gerais tem que voltar a ser Minas Gerais e mostrar o que nós somos. Então nós temos que nos unir, gente, cada vez mais por estradas duplicadas, bem feitas. Podemos pagar pedágio? Podemos sim, mas por rodovias bem feitas. É isso aí, Fabiano. Muito bem falado, muito bem posicionado. Aqui a gente tem a participação também, o Tonzinho ele faz uma consideração. Matheus, e essa BR aqui que sai ali da Serrinha e vai sentido Rocinha? Ô, Dojo. Aquela ali, diz que aquela ali também, não sei se é federal ou é estadual. Aquela ali não existe, diz que aquela BR ali já foi asfaltada. É a 352. Lá em Brasília ela é asfaltada. Pergunta ele aí pra nós, por favor. É uma vontade nossa, né? A verdade é que, de fato, tinha esse imbróglio. Na época que a gente tinha deputado federal
O Zé Humberto conseguiu, pelo menos na época, destravar isso aí lá no DENIT. E hoje nós vivemos aí na boa vontade de que, se não tiver, pelo menos aparentemente, né, Fabiano? Talvez você tenha alguma informação mais recente. Algum retorno, algum tipo aí de vantagem, não é vantagem financeira, se não houver uma volta de algum tipo da utilização daquele fosfato e etc., que mobilize forças econômicas para realmente trazer o asfalto para a BR-352, não parece tão próximo, né? E é uma rodovia fantástica que faria um bem danado para Minas, para Goiás, porque ela ia cortar um caminho naquele Brasil central ali, enfim. Tremendo, né? Tremendo. A gente fica excelente. A gente fica imaginando e sonhando, né? Eu ouço isso desde que eu era menino. O Brás, só parando e respondendo, tentando, acho que não sei se eu vou dar conta da resposta aí pro Tonzinho, mas só para complementar um pouco mais o que você falou. O dia que o ministro Tarcísio esteve em Patos, numa conversa informal que nós tivemos com ele, vários prefeitos juntos, não estava só eu, tinha vários, né, pessoas da região, foi cotada essa questão da 352. Eu percebo sim. Há sim a necessidade, você falou muito bem, sair dali, é aquela que vai para ligar para o sentido Coromandel, é ali, não é? Isso. Justamente. Aquela que tem a bendita da ponte lá na margem do Goiás. Então, eu acho que precisa. Então, o Matheus e Braz e os ouvintes que estão nos assistindo e nos ouvindo, de alguma forma, nós estamos praticamente, são 8h28, nós estamos praticamente 1h30 conversando, nós estamos falando de rodovias, estamos falando de estradas. Nós estamos falando de roda. O ministro veio a Patos de Minas, o ministro Tarcísio, um excelente cara, um cara muito competente, deve ter chances reais de ganhar o governo do estado, ser eleito governador no estado de São Paulo. E ele veio falar de trilhos de ferrovia. Eu acho que nós temos que mudar um pouco esse debate. Não esquecer, não, a questão das ferrovias, não, para diminuir o frete, enfim. Mas a nossa realidade são estradas, rodovias asfaltadas, alguns trechos ainda de estradas vicinais, para a gente poder melhorar o tráfego, melhorar a logística dessa região, que ela é estratégica em Minas Gerais. Quando a gente pega essa região de Patos de Minas, ela é estratégica. Aí, Braz, você que já foi vereador aí em Patos, você disputou o mandato passado, você tem pretensões, a gente sabe o seu potencial, vários ouvintes aí nos ouvindo, alguns ex-prefeitos, ex-deputados, tanto federais quanto talvez estejam nos ouvindo. Sabe o que a gente sente na região, Braz, de coração, Matheus, de coração? Aquele líder que abraça a nossa região e vem, deixa eu assumir essa responsabilidade. Sim. Hoje, Patos de Minas tem 106 mil, deve chegar a 110 mil eleitores. Nós temos o doutor Eli, que é deputado estadual por Patos, com 110 mil eleitores. Sabe, nós temos deputados federais bons na região, mas são de Patrocínio, são de Araguari, são de Uberaba, são lá de Carneirinho, enfim, mas não é de Patos de Minas, não pega da gente, não pega de Paracatu. O Patos não tem um federal, dói na alma, né? E aí isso mexe com a gente. Até uma pergunta. De Paracatu, não pega de Unaí, não pega de João Pinheiro, então nós temos que mudar essa realidade. Fabiano, até a pergunta da Poliana, a Poliana tá mandando aqui para mim, pedindo para perguntar por que você não almeja um cargo na Câmara Federal ou até no Legislativo. Matheus, eu tenho pretensões políticas, tenho sonhos políticos, tenho vontade política. Hoje, por coincidência, hoje mais cedo, uma pessoa. O político, eu tenho a política como profissão. Eu tenho 46 anos, eu entrei na política, eu tinha 22 anos, eu tenho 24 anos de política. Eu sonho um dia em ser candidato a deputado estadual, começar mesmo com deputado estadual. Mas isso é um processo que não depende só do Fabiano, não depende só de mim. Eu estou numa cidade pequena, nós temos aqui 5.500 eleitores, a gente está numa região promissora. Eu te agradeço muito, Poliana, por você ter colocado isso. Eu falo que é um dia após um dia, é degrau por degrau, mas indiferente se a gente for um dia, quem sabe, candidatar, colocar o nosso nome à disposição, uma certeza eu tenho. Enquanto prefeito for, enquanto Deus me der condições de trabalhar, apoio da nossa população, da minha esposa, dos meus 2 filhos, da minha família, para poder trabalhar em prol da nossa gente, nós vamos estar lutando. Indiferente de ser deputado estadual, federal, enfim, de ser prefeito de uma cidade que tem vontade de crescer. Te agradeço, Poliana, e quem sabe, eu falo que o futuro a Deus pertence. Nós estamos vivendo hoje, dia 10 de março de 2022, o dia 11 é amanhã. Então, quem sabe amanhã muitas coisas podem mudar. Obrigado. Estamos construindo, Poliana, né, Fabiano? Oi? Estamos construindo, é o processo. É um processo. É isso aí.
Tem mais participação. Hélio Nunes, boa noite, Matheus. Boa noite, professor Braz. Boa noite, prefeito de São Gonçalo do Abaeté, Fabiano. E a rodovia BR-352 Patos de Minas e a Coromandel. Vai asfaltar? É aqui uma indagação também do ouvinte, infelizmente. Mas nós já respondemos agora, exatamente essa. Nós acabamos de responder. Assim, eu entendo o Fabiano como prefeito, entendo até o professor Braz como uma pessoa do meio político. Mas eu acho que meus netos não verão essa rodovia asfaltada, a não ser que tenhamos deputados que sejam ligados a um momento importante para um próximo presidente da República, que o voto dele vai ser tão necessário que o presidente da República, não, sua rodovia vai ser asfaltada. Eu não vejo, infelizmente, é uma visão minha. Matheus, mas você tá muito desanimado com a política. É porque é de anos e anos a gente observando isso, e eu observo e vejo a luta dos prefeitos da região, não só do Fabiano, mas olha só, o prefeito Presidente Legário teve que construir um desvio, teve que tirar a máquina dele que estava na estrada, arrumando a estrada do município, para arrumar uma estrada do governo do estado, que o governo do estado tinha que fazer. Olha quanto tempo que o governo do estado demorou para fazer o desvio da MGC 354, olha quanto tempo demorou para iniciar as obras, olha como está a rodovia de Quintinos. Então, eu vejo que a rodovia de Quintinos, se não tivesse ali uma união das forças políticas da região, não teria sido asfaltada. Então, e eu vejo que essa ligação de Patos a Coromandel, por ter no passado ter sido aí cotada, ainda na época, o professor Braz já explicou isso pra gente, ainda na época do regime militar, eu observo que, assim como aquela rodovia que liga Presidente Olegário a Varjão de Minas, ali a 365, Galena 365, são rodovias da nossa região que no mapa estão asfaltadas, mas que não é uma realidade, né? Que não se encontram de fato com o asfalto. É a realidade de pessoa que escuta o que o povo fala dentro do coletivo, que está aqui na rádio todo dia que o povo manda mensagem pro Matheus e fala. As pessoas estão desacreditadas, infelizmente. Mas a esperança é a última que morre. Carrapicho. Ô, Matheus, boa noite, Carrapicho. Ô, Matheus, manda um abraço aí pro meu grande amigo Fabiano aí, meu amigão do peito, Padrinho Braz aí. Ô, menino, tá chegando a hora, viu, Braz? Bate-papo pra vocês hoje tá gostoso. Eu tava ouvindo, vindo dentro do coletivo, tava ouvindo, viu? Obrigado, cara. Agora tá dureza aos coletivos, moço. Tudo atrasado. Não. Matheus, dá um grito aí nesse povo. Vê se eles melhoram, aumentou a passagem, mas diminuiu a prestação de serviço, tá péssima. Abração pra vocês aí, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Trabalhador, nos ouvindo. Eu compartilho da peleja do Carrapicho, porque eu trabalho aos fins de semana, e aos fins de semana o horário da empresa Pássaro Branco é de 2 em 2 horas. Antes da pandemia era de 1 em 1 hora. Agora tá de 2 em 2 horas, já foi mais de um mês de aumento de passagem, já mais de tá no valor de R$4. Não tem o desconto no cartão mais, Carrapicho. E infelizmente a gente cobra um posicionamento da prefeitura, a gente tem esse posicionamento dizendo que é a empresa que tem que se resolver, a empresa diz que é a prefeitura, é aquele jogo de empurra com a barriga. Infelizmente, cobrar a gente cobra, mas ai meu Deus do céu. Alessandro Gatão. Ô, Matheus, Braz Paulo, meu amigo Fabiano. Fala, Alessandro. Prefeito de São Gonçalo. Tô escutando a entrevista de vocês aí há bastante tempo. Eu tava na rodovia 365, vocês falando da 365 aí, mas é uma privatização muito assim, eu acho, você entendeu? É de precipitado em termos de jeito que eles vão fazer ela, beneficiando só um lado, entendeu? E deixando as outras regiões prejudicadas. A gente viaja muito nessas rodovias aí, pra você ver. Do Trevão para lá, indo para Ituiutaba, eles fizeram mais ou menos esse tipo de projeto aí, ó. Duplicou até no Trevão, para frente colocou as terceiras faixas, entendeu? Dá um fluxo bom na rodovia? Sim, dá, mas acontece e vai colocar um pedágio, entendeu? Logo para ser cobrado aí imediato da população, dos usuários, entendeu? E onde que vai ser pouco usado essa parte de duplicação. Então tem que ver direitinho. E você, Fabiano, falou aí que a nossa região tem que, Minas Gerais tem que ter
essa força política. E a nossa região tem que ter deputado federal e deputado estadual também. Nós temos que trabalhar para isso, para ver se nós elegemos aí deputado estadual e deputado federal aqui da nossa região mesmo, desse Patos de Minas nosso, que vocês muito dependem, todos dependem da nossa região, entendeu? Eu acho que nós temos que eleger deputado federal e deputado estadual aqui para Patos de Minas. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. É o Alessandro Gatão. E a gente já caminhando para o encerramento. A Eleusa Silva está aqui participando conosco, pedindo para mandar um beijão para o Fabiano. Quem está mandando é Eleusa Silva, que é lá da região da Boresca, próxima a São Gonçalo da Baeté. Professor Brás Paulo, contigo. Olha, é uma alegria imensa, né? Fabiano imaginava que nós ia sequestrar ele por tanto tempo, perder os compromissos da frente e tudo. Mas não tem problema não, né? Quer dizer, tem, mas não vai ficar sabendo. De toda sorte, Fabiano, é uma rádio de alcance regional, muita gente nos ouvindo pela 250 internet. 250 quilômetros, né? Um raio. 250 quilômetros. E pessoas que nos escutam, inclusive fora do Brasil, pessoas que têm carinho por Patos, por Minas Gerais. É fundamental que a sua voz se faça ecoar na região, que nós tenhamos aí, eu vou falar agora por Patos de Minas, que nós tenhamos a força e a coragem de fazer aqui os nossos representantes, né? Num mundo perfeito, as pessoas simplesmente elegeriam os mais altruístas e etc. Agora a gente tem que ser muito pragmático. Se a gente colocar na ponta do papel que nós perdemos de toda vez que não se faz um federal, que poderíamos fazer pelo menos mais um estadual, e aí a gente sente falta não só da representação nos lugares aonde a voz tem que ser ativa, e ao mesmo tempo a gente sente falta de mais obras, de mais recursos, de mais projetos, de mais tudo, que nunca é só de Patos. Você falou muito bem, Fabiano, porque tudo que você faz de bom para Patos vai refletir em toda a região. Tudo que você consegue avançar em Patos de Minas, você avança para todas as nossas cidades que são tão queridas aqui no nosso município. Dito isso, mais uma vez eu te agradeço, peço desculpa de quebrar seus compromissos da frente. Fabiano, vai demorar? Eu falei, não, Fabiano, é uns 20 minutos, é coisa rápida. 20 minutos. É coisa rápida, né? Nós estamos aqui há quase 2 horas falando, mas é porque você tem conteúdo, você tem conhecimento de causa, você fala com autoridade, e é bom que as pessoas ouçam, né? Homens de fibra, pessoas de fibra como você, viu, Fabiano? Obrigado, boa noite, e eu espero que nós nos encontremos aí em outras oportunidades. O Brás, obrigado a todos. A Eleusa, um forte beijo para você também, de coração. Matheus, obrigado, parabéns pelo trabalho brilhante que vocês têm feito aí através da 98. É muito importante os meios de comunicação, e hoje o rádio está em todo lugar. Ele está no celular, ele está no computador, ele está no carro, ele está na casa, e a gente percebe isso aí. Então, parabéns pelo trabalho brilhante que o clube tem feito nesses últimos anos para a nossa região. Eu quero só me colocar cada vez mais à disposição. Eu continuo aqui em São Gonçalo, lutando, trabalhando, lutando muito pelo nosso município e pela nossa região. O Brás, Patos de Minas é sim referência nossa. Agora eu pediria a vocês, cada vez mais, vocês têm escutado algumas vezes alguns comentários nossos, algumas postagens nossas, alguns pronunciamentos do Fabiano. Hoje Patos de Minas é a potência que é Patos de Minas, porque a região inteira vive junto com Patos de Minas. Você pode ter certeza absoluta que por dia aqui em São Gonçalo são de 20 carros no mínimo que saem de São Gonçalo para Patos de Minas. Vai para uma consulta médica, vai para comprar alguma coisa, o nosso comércio talvez não oferece, e a Idente Patos oferece. Isso acontece na região inteira. Então Patos de Minas tem que abrir também para todos nós. Eu peço muito a vocês de Patos de Minas, as lideranças políticas, as lideranças civis de Patos de Minas, vamos entender. Patos é a nossa cidade polo, sim. Patos lidera João Pinheiro, lidera Paracatu, lidera Unaí, lidera Patrocínio. Patos é Patos de Minas, é referência nacional. Nós queremos sim estar cada vez mais próximos de vocês, unidos, trabalhando. Eu vou continuar aqui a nossa luta nessa questão da 365. Queremos sim rodovias privatizadas, mas desde que atenda os interesses de todos, não de apenas pouquinho os grupos. E nós estamos num ano ímpar, que é o ano de eleição. Eu falo muito que é um ano diferente. É um ano de mudança. Ou você continua, ou você muda. E todo mundo tem o seu direito. O voto é livre. A hora que você for chegar na urna e digitar o número do seu candidato estadual, do seu candidato a federal, do seu senador, do seu governador, do seu presidente, saiba, vote consciente. Eu peço muito a cada um de vocês. É muito importante o voto. Agradeço imensamente, Brás. Foi um prazer enorme falar com você, falar com o Matheus, ouvir os amigos. Prazer foi meu. Sempre à disposição. Obrigado. E fica aqui um convite para vocês também virem a São Gonçalo.
conhecer um pouco mais das nossas realidades e do poder que São Gonçalo do Abaeté. Um beijo no coração de vocês, peço a Deus e a Nossa Senhora que ilumine a cada um e com certeza, não vamos desanimar, Mateus, em momento algum. Nós temos que ter sempre vontade de mudar. O homem tem que levantar às 5 horas da manhã e falar assim, hoje vai ser um dia diferente. É com fé, com esperança e com muito trabalho. Obrigado, fiquem todos com Deus e um beijo no coração de vocês. Amém. Muito obrigado, Fabiano, por sua participação aqui no programa De Tudo Um Pouco e obrigado, professor Brás Paulo, também por conduzir essa entrevista. Bom demais. Obrigado, boa noite, gente. Fique em sintonia.